Sem dúvida nenhuma que o Grêmio conseguiu jogar fora um resultado que tinha tudo para ser do Grêmio, porque as coisas aconteceram. Sabe que tem uma prática no futebol, a gente costuma dizer que o futebol não é receita de bolo, né? Que tu monta daqui a pouco um roteiro e aí ao longo da partida de futebol outras coisas acontecem e tu precisa reorganizar esse roteiro. E para mim hoje peca o Renato. Porque independentemente do Grêmio ter feito no primeiro tempo a jogada mais clara, eu até marquei aqui, ó, aos 35 minutos do primeiro tempo, o Cristaldo cobra uma falta, o Neneca espalma, na volta ela vai na perna do Vila Sante, o Vila Sante meio que no reflexo, chuta de novo na direção do gol e o Neneca tira novamente. Aí tem um lance de ataque, um único lance mais perigoso do Corinthians, que é um cabeceio do Alex Santana, que passa perto do gol do Grêmio. É um lance. Aí, aos 8 minutos do segundo tempo, o jogo se apresenta para o Grêmio. Por quê? Porque o Ranieri vai lá numa disputa com o Vila Sante e ele dá aquela raspada por cima da bola, assim que a sola da chuteira dele vai por dentro do joelho direito do Vila Sante. Lance muito feio, se a perna do Vila Sante está presa na grama, o Vila Sante teria quebrado a perna seguramente. Aí o que faz o Marcelo de Lima Henrique? Vai olhar o VAR, opa, expulsa o Ranieri. O Ranieri vai lá, pede desculpa pro Renato, pede desculpa pro Vila Sante, viu que tinha feito cagada. E aí, com 8 minutos do segundo tempo, o que eu penso? Espera aí. Se o Grêmio tá jogando sem centroavante e tá faltando a referência do Grêmio, que é o Arezzo, o que vai fazer agora? O Renato vai mexer. Olha só, 8 minutos do segundo tempo. O Renato vai mexer. O Renato não mexeu. E aí a gente olhava assim, mas pelo amor de Deus, Renato, tu começou com 3 zagueiros, o Jeromel tá sendo engolido o tempo inteiro pelos jogadores do Corinthians, desmancha os 3 zagueiros. Isso na várzea se faz, cara. Na várzea se faz. Aí o que faz o Renato? Leva 10 minutos. Com 18 minutos, o Renato desmancha o sistema dos 3 zagueiros. Aí ele coloca o Arezzo e ele... Não, ele coloca primeiro os meninos, né? Ele coloca primeiro o Gustavo Nunes e o Natan. E acho que o Natan entrou muito mal. Entrou perdido. Depois tem a expulsão do Gustavo Nunes, já com mais de 45 minutos. Mas um lance totalmente involuntário, mas realmente ele merecia ser expulso. Agora, nesse tempo aqui, eu quero destacar o seguinte. O Grêmio... Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Nós tomamos um gol do Corinthians, tá? Só para deixar muito claro. O jogo terminou 0-0 porque o VAR identificou que estava impedido o jogador do Corinthians que fez o gol. E ele estava fazendo o gol do Corinthians e seria terrível para nós, porque nós teríamos perdido o jogo por 1-0 tendo um jogador a mais durante praticamente 40 minutos da segunda etapa. Porque o Reinaldo foi envolvido com extrema facilidade. O Reinaldo fica constrangido, porque ele não sabe nem o que ele diz. Aí quando vê que o VAR anula, os jogadores do Grêmio vão lá, porque agora virou essa nutelice do caramba. Aí todo mundo, ai não, nós estamos contigo. Porque vamos parar com esse negócio. Alguém precisa no Grêmio. Ô Brum, eu vou falar contigo, Brum, porque com o presidente Guerra não adianta falar, isso aí é causa perdida. Eu vou falar contigo, Antônio Brum. Poxa, Brum, é tu que é criticado, é tu, o teu nome que tá na grelha. Tenta contratar um lateral esquerdo ou tenta conversar com o Renato para de repente botar o Fábio na esquerda, tentar mais um garoto lá da base, o Zé Guilherme que tinha ido bem, porque eles não vão fazer menos do que o Reinaldo. O Mike, quando entra, ele não faz menos que o Reinaldo. Ele não joga nada, mas o Reinaldo também não joga. O Reinaldo é uma eterna dor de cabeça pro torcedor do Grêmio. Eu tô falando de um lance e eu tenho certeza que nesse momento muita gente deve estar me xingando. Não tem problema, vocês podem discordar, só não me ofendam. Porque muita gente deve estar achando, ai, mas olha só o que o Bagé tá falando, o Grêmio empatou fora de casa. Senhores, nós tivemos, eu vou repetir para vocês, 8 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve um jogador expulso. Nós jogamos praticamente com 40 minutos de jogo com um jogador a mais e nós não conseguimos tirar vantagem. E isso é treinador. O Renato desmanchou o meio-campo do Grêmio quando tirou o Cristaldo. Ah, não, mas o Cristaldo está perto de arrebentar. Mas não arrebentou! O Cristaldo saiu de jogo brabo. Porque o Cristaldo enxergou o que estava acontecendo. Opa, peraí, eu sou o lançador do jogo, eu sou o cara que planeja a jogada, então agora se eu tenho um jogador a mais, não é o momento de eu sair. Quem é que tem que sair? Tem que sair um zagueiro e tem que sair mais algum outro jogador. O Cristaldo não podia ter saído, porque desmancha o meio-campo. O Pavão saiu, eu acho que tinha que sair realmente. Desmanchar os 3 zagueiros lá com o Jeromel tinha que sair, mas não precisava esperar 10 minutos. Quando tem a expulsão com 8 minutos, ali tu já pega, olha o cardápio como o Renato gosta de fazer e muda. Porque é um jogo tão ajustado, porque a gente se emociona. Eu confesso a vocês, olha, obviamente que eu continuo sendo jornalista, o senso crítico, mas eu me permiti ser muito mais torcedor nos últimos anos do que eu fui em toda a minha vida. Sabe, porque às vezes eu me iludo.
Sabe, eu vou ver o jogo contra lá na Arena Condá, e aí a gente ganha, e sai todo mundo embarrado, e meu Deus do céu, olha só, o Grêmio se reencontrou. Não, não se reencontrou. O Grêmio teve imensas dificuldades hoje contra o jogo do Corinthians. Por quê? Porque o Ramon Dias, técnico do Corinthians, hoje ele ganhou o duelo técnico contra o Renato. Porque ele tinha um jogador a menos durante 40 minutos, e ele promoveu no segundo tempo mais jogadas de ataque do que o Grêmio. Ah, o goleiro do Corinthians foi o melhor em campo. Foi, mas o goleiro tá ali também para defender. Só que o Corinthians, toda a bola... Quando ele botou o Wesley, que é um jogador da velocidade, ali ele mexeu no jogo completamente. O Garro, mesmo com um jogador a menos, ele estava desmarcado o tempo inteiro. Então tem algumas coisas que o Renato não enxergou hoje. E nós escapamos de perder o jogo porque o VAR trabalhou e trabalhou certo. E hoje não dá para reclamar de árbitro, porque o Marcelo de Lima Henrique beirou a perfeição. O Marcelo de Lima Henrique, ele estava próximo o tempo inteiro. Ah, uma falta que deixou de marcar aqui pro Corinthians ou pro Grêmio, outra que ele marcou ali, mas ele beirou a perfeição enquanto árbitro de futebol. O Grêmio hoje pecou por estratégia do Renato. Por estratégia do Renato. Não devia ter tirado o Cristaldo, para mim, ali é o grande erro. E o Grêmio tá voltando para casa com mais sorte que juízo. Porque poderia ter sido pior, mas nós tínhamos tudo para ter feito melhor. 40 minutos jogando com um jogador a mais. E nós não conseguimos fazer um gol do Corinthians. Pelo contrário, nós levamos um gol do Corinthians, que não foi validado graças à ação do VAR. Deixa eu aproveitar para mandar um grande abraço para toda a equipe do Flex Multas e passar o recado, tá? E o QR Code na tela, porque terminou o jogo de futebol, tu volta para tua vida real. E se tu foi multado, se tu tá com algum problema na tua carteira nacional de habilitação, tá o QR Code na tela, usa o cupom BAGÉ20, aciona o Flex Multas, porque no mesmo lugar, num único lugar, tu vai ter toda uma equipe que vai cuidar de recorrer da tua multa e também fazer a defesa da tua carteira. Então não perde tempo, tá o QR Code na tela, não perca o seu direito de dirigir com o Flex Multas. Usa o cupom BAGÉ20, recorra às suas multas hoje mesmo.